Oi gente, tudo bem? Eu sou Glaucia do canal Estante Indiscreta e nesse vídeo eu vou continuar falando das minhas leituras do mês de janeiro. O quinto livro que eu li este mês foi um presente que eu ganhei em agosto de 2012 da minha amiga Marta. Esse livro é O Grilo da Lareira, pela editora Russell, do Charles Dickens. O Charles Dickens, ele é um escritor inglês que viveu 58 anos entre 1812 e 1870 e é considerado um dos principais nomes ali da literatura da era vitoriana e talvez seja o mais querido escritor entre os ingleses. Para a gente ter mais ou menos uma ideia de quanto ele era querido, de quanto ele era importante, aquilo que representava até um tempo atrás as novelas, né, em que as famílias paravam para assistir os próximos capítulos das novelas, a obra do Dickens era mais ou menos isso, porque eram escritas em fascículos. Acho que a maior parte, se não a totalidade da obra dele, foi escrita sob a forma de fascículos, né, em que eram escritos trechos da história e publicados assim semanalmente em revistas. Então as famílias elas se reuniam ali à hora do jantar para que fosse lida em voz alta as obras dele, né? E assim, esse livro, ele é bem fininho, tá? Ele tem menos, ele é um romance, é uma novela, é de 1845, dá para ler rapidinho, a letra é bastante grande. E ele traz uma história bastante simples, mas lendo, eu já li alguns livros dele. Eu li o David Copperfield, eu li o Oliver Twist, eu li As Aventuras de Pickwick, Contos de Natal. Então, assim, dá pra se reconhecer muitos dos elementos aqui da obra dele, das características do autor nesse livro aqui. É uma história, como eu falei, bastante simples, tá? Eu acho que eu dei 3 estrelas pro livro, porque é um livro que chega até a ser previsível, mas como eu falei, a gente consegue reconhecer os elementos do Charles Dickens aqui, né? Tem algumas coisas que se repetem nas obras dele, que são ele fala muito assim sobre a questão da classe operária, né, sempre oprimida por um patrão que explora ao máximo a força de trabalho, até com bastante injustiça, com um pouco de crueldade. Fala muito das crianças pobres por viverem numa situação de orfandade, né? Esse inclusive é o mote do Oliver Twist. E os personagens dele são extremamente caricatos, eu acho que são muito caricatos. Não é à toa que alguns deles ficaram bastante marcados, né? O Scrooge, que é o personagem principal do Conto de Natal, ele foi a inspiração para que se criasse o Tio Patinhas. E o próprio Sr. Pickwick, ele virou símbolo de uma doença, né, que se chama Síndrome de Pickwick. Então foi inspirada no personagem dele, que é o Sr. Pickwick. Então a gente consegue assim reconhecer isso aqui. Eu acho que não é assim um grande livro. Os livros do Charles Dickens, eles são muito carregados de sentimentalismo, de emotividade, são livros bastante humanos, mas eu acho que tudo isso é narrado de forma, na medida, né? Não é aquela coisa apelativa que se torna muito melodramática. Pelo menos eu acho que é na medida. Então eu acho que isso aqui ele não vai expressar toda a grandiosidade da obra do autor, mas de repente serve como um aperitivo para quem quiser iniciar na obra do Dickens, né? Dentro desse livrinho aqui também tem alguns elementos assim fantásticos, meio sobrenaturais, a exemplo do que ocorre no Contos de Natal. Então 3 estrelas aqui, essa capa é bem feinha, né? Mas eu acho que vale a leitura, como a própria Marta escreveu aqui na dedicatória. Um Dickens é sempre uma boa leitura, tá? Como eu não tenho muita coisa para falar do livro, eu vou aproveitar e indicar um filme, que foi um filme que durante a leitura desse livro, um dos personagens, na hora, me fez lembrar um dos personagens assim, do cinema, de uma animação que eu gosto muito. Um dos personagens aqui, que é justamente a figura daquele patrão explorador, ele é um fabricante, ele é um empresário que fabrica brinquedos. Só que ele tem uma peculiaridade, que ele odeia crianças e ele odeia brinquedos. Então ele se aproveita desse ofício
dessa empresa dele justamente para fabricar brinquedos muito feios, né? Brinquedos que chegam a assustar as crianças. E me lembrou o personagem, o Jack Esqueleto, que é dessa animação, que é uma das minhas preferidas. Eu acho que desses filmes todos de Natal, esse é o meu preferido. Esse filme ele foi lançado no dia 24 de dezembro de 93, é do Tim Burton. E assim, apesar do personagem lá do Dickens fazer tudo por maldade, o Jack Esqueleto aqui, ele é um fofo e não faz nada por querer. Qual que é a história aqui dessa animação para quem não conhece? O Jack Esqueleto, ele é o rei do Halloween. É ele o responsável ali por organizar todo ano a festa do Halloween. Mas ele, num determinado ano, ele tá todo entediado porque ele não aguenta mais organizar aquela festa que ele acha que todo dia, todo ano é a mesma coisa. Então ele resolve que esse ano ele quer fazer uma coisa diferente. E o que ele resolve fazer é que ele não vai mais organizar o Halloween, mas vai organizar o Natal. Bom, então ele contrata lá, ele vive lá num mundo povoado por monstros, bruxas, lobisomens, vampiros, né? Dá a impressão que é um cemitério, é um ambiente bem Tim Burton mesmo, bem sombrio, bem macabro, mas tudo isso muito fofo, né? De uma forma muito interessante. E ele pede lá para alguns de alguns monstros ali que moram ali no reino, né, naquele mundo fantástico, sequestrarem o Papai Noel, que ele acha que se chama Papai Cruel. Bom, então ele sequestra o Papai Noel e vai lá organizar o Natal da maneira como ele acha que tem que ser, né? Tudo com a melhor das intenções possíveis, mas como se diz aí que o inferno tá cheio de boas intenções, é mais ou menos o que acontece aqui nessa animação. Isso aqui é muito bonitinho, eu já assisti, acho que eu perdi as contas de quantas vezes eu assisti, porque eu fiz com que a minha filha de 2 anos, a partir dos 2 anos, ela ficasse fã disso aqui também. Então isso me fez me livrar um pouco daquela só coisa de princesa, Cinderela, Branca de Neve, porque eu fiz de tal forma que todo dia ela queria ouvir o Jack. E criança gosta muito de música, né? Então isso aqui é uma espécie de musical. As músicas são muito boas. A história, na verdade, é contada, acho que 80% ou 70% com as músicas, né? Até eu acho que vale a pena assistir com a versão dublada, porque o desenho ele é tão cheio de detalhes que você parar para ler a legenda, você vai perder muita coisa da imagem, né? E é realmente muito cheio de detalhe, é uma animação em stop motion e cada vez que eu assisto eu consigo perceber uma coisa diferente ali que eu não tinha reparado antes. Então vale a pena assistir aí o Estranho Mundo de Jack, tá? E conhecer o Grilo da Lareira. E fico até me pensando se o Tim Burton, que era um leitor ávido, ele é americano, mas ele sempre se identificou mais com a Inglaterra, hoje em dia ele mora na Inglaterra, se ele não terá se inspirado ali no Grilo da Lareira do Charles Dickens, né? Então é isso, quem conhecer o livro, quem conheceu o filme, deixem aí nos comentários, venham dizer o que acharam da obra, acharam do filme. E vamos falar sobre Dickens e sobre o Jack Esqueleto, que eu adoro. É isso. E eu volto depois para concluir as minhas leituras de janeiro. Até mais.